Mas, Grazi, como que eu vou alimentar esse mapa gestão? É interessante, mas eu não sei alimentar. Só que assim, você já não para fazer o seu fechamento de caixa, para fazer o fluxo do seu caixa do dia? Você vai continuar fazendo a mesma coisa, porém de uma forma mais organizada e com o objetivo de você entender se está ou não tendo lucro aí dentro da sua cozinha. E conhecendo exatamente aonde está, identificando exatamente onde está as torneiras aí abertas. Então, a partir do momento que você vai fechar o teu caixa, vai somar quanto você pagou, vai juntar lá os boletos, né? E, eu paguei X valor e entrou X valor. Então, isso você vai organizar, é só organizar a ideia, o processo que você já tem o costume de fazer aí dentro da tua empresa, dentro da tua cozinha, só que isso dentro de uma planilha que já está pronta com todas as fórmulas, todos os valores de referência. Isso não é a Grazi, nutricionista, que inventou esse valor de referência. Isso os grandes doutores aí de economia, de administração, já fizeram todo esse estudo e chegaram à conclusão de qual é o valor de referência que devemos nos basear para uma cozinha, para uma gestão administrativa aí de uma cozinha. Então, já tem o valor de referência, a planilha já está toda pronta. Então, o único trabalho que o dono da empresa, que você aí, dono dessa cozinha, vai ter é, ao invés de lançar lá num caderno ou numa planilha que você já tem, você vai lançar neste mapa para no final do mês você ter realmente o que está acontecendo dentro da tua empresa. E aí identificar tudo que está dando de errado e começar a traçar planos de ação para corrigir, e aí no final você começar a ver o lucro e o resultado da tua empresa. Eu sei que falando em fórmulas, planilhas, Excel, não é tão fácil. Tem muita gente que nunca fez, nunca sentou para fazer uma planilha, que faz tudo à mão, mas tem pessoas que têm aí alguma noção de planilhas, de fórmulas, já abriu aí uma planilha no Excel. Mas a minha ideia é exatamente isso, é te mostrar essa ferramenta já pronta, aonde você vai ter só o trabalho aí de 10, 15, 20 minutos por dia, de lançar isso nesse sistema, nesse mapa, para você ter o valor real aí da tua empresa de lucro, ou dividendos, ou renda, tá? Então, eu vou mostrar um modelo na prática para clarear um pouquinho melhor aí como é que é esse processo, como é que se usa esta ferramenta fantástica. Bom, então agora a gente vai para o modelinho prático. Eu gosto sempre de estar compartilhando com os clientes, tá? Então, a gente compartilha e usa o Google Drive, mas eu vou usar esse exemplo, que ele tá bem completo, ele é uma empresa complexa também, então ela vai dar cabe para vários segmentos, tá? Então, alguns dados eu vou manter em sigilo, né? A identidade da empresa em sigilo, mas eu gosto de estar acompanhando o dia a dia da empresa, tá? Conforme eu posso também. Então, no Google Drive, o que faz lá, eu consigo ver pelo meu celular ou pelo meu computador. Então, mapa gestão financeiro. Vou esperar abrir, está um pouquinho lento. Mas aqui é uma empresa que eu acompanho desde novembro de 2019. E a gente vem acompanhando a evolução aí dessa empresa, tá? Mas vamos pegar o último, vamos pegar do mês de janeiro de 2022, os dados dessa empresa aqui. Bom, então eu já coloco todas as fórmulas, e eu vou mostrar de uma forma bem geral, tá? Senão a gente vai precisar aqui de 1, 2, 3 horas para alimentar aqui um mapa da forma que tem que ser. Mas o essencial eu vou mostrar hoje para vocês. Bom, então aqui nessa primeira coluna, a gente coloca sempre a data,
E na segunda, no caso desta empresa, nós temos vários tipos de caixa, vários tipos de entrada, tá? Então, eu gosto de dividir por várias situações. Tínhamos alguns problemas aí com os caixas da manhã, que era um turno, com os caixas da tarde, né, que era o segundo turno. Então, tem várias fontes ali, várias torneiras pingando e entrando dinheiro nessa empresa aqui em questão, tá? Mas, às vezes, não é a realidade aí da sua empresa. Na sua empresa, muitas vezes, um caixa, 2 no máximo, já é o suficiente. Essa empresa, como eu falei, ela é bem complexa, é um modelo bem extenso e bem grande, mas para vocês entenderem que dá para fazer e que funciona, tá? Então, aqui, o que eu gostava de fazer? Acompanhar o caixa da manhã, o caixa da tarde e os atacados, que é o motorista que faz as entregas, tá bom? Então, nós trabalhamos e descentralizamos de uma forma, funilamos mesmo para ter todo o controle da gestão dessa empresa aí, do administrativo. Então, o caixa da manhã, esse caixa da manhã é o valor em espécie, tá? É o dinheiro que entra. Na terceira coluna, por que está lá menos o valor do caixa? Porque às vezes pode dar aí um valor, um furo, né? Às vezes pouquinha coisa, mas aqui inclusive está em branco, então está fechando em 100% esse caixa, não está dando furo nenhum. Aí nós temos entradas em cartão, tá? Esse no período, no primeiro turno da manhã, e também o Pix. Quanto é que entra de Pix também no caixa da manhã? Nesta coluna, nós temos a carteira. O que é a carteira? Por incrível que pareça, mas é o famoso fiado, tá? Então, é uma empresa que ainda é uma empresa já de muitos anos, que fica em um bairro. Então, se tem esse costume lá. Não é uma coisa interessante, não é uma coisa boa para a empresa, mas aí também vai do dono, tá? E aqui nós temos o acompanhamento do caixa da tarde, o cartão, né, a quantidade, o valor que entra em cartão, ou débito ou crédito, o valor que entra em Pix e o valor também que entra em carteira. Nós temos o entregador, através dele também nos chega dinheiro aí, tá? Chega valores, que pode ser tanto em valores em espécie, como em cartão, e também no Pix, tá? E aqui nós temos os atacados. Então, eu coloquei... Aqui a gente coloca o nome desses atacados, desses clientes, tá? Então, eu optei em colocar cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5, cliente 6, cliente 7, cliente 8, e ainda tem algumas outras entradas aí também. Então, todas essas colunas aqui, da coluna 2, tá? Coluna B, até a coluna aqui W, são faturamentos, entrada, valor em receita, tá? Então, com as fórmulas, e olha, nós acompanhamos dia a dia. Então, quem fecha o caixa, quem fecha o financeiro, né, que fica responsável em fechar todos os caixas, as caixas entregam o valor e ela faz toda a contabilidade e lança ali os valores que entrou então. E isso tudo feito dia a dia. Então, nós temos desde o dia 3 de janeiro até o dia, provavelmente, do dia 31 de janeiro. Com todas as fórmulas já prontas, nós temos aqui um valor de faturamento de caixa, que se vende lá dentro dessa empresa, do caixa da manhã, e do caixa da tarde. Além do valor do caixa do motorista, o quanto entrou e o faturamento que deu os atacados. E aí nós temos um valor de entrada, faturamento total de 148.464. Isso aqui já está com as fórmulas, ó, dá para ver aqui em cima, tudo já tem fórmula, já está pronta, porque eu preciso entregar isso, é uma ferramenta que nem eu falei anteriormente, é uma ferramenta que já está pronta. A ideia é que o empresário, dono dessa cozinha, só alimente os valores reais ali, para já está tudo pronto, tá? Para que ele tenha esse valor final aí do resultado da empresa. Aí, voltando aqui nas colunas, nós vamos dar sequência aqui. Então, após todas essas entradas, nós temos as despesas. Aí sim,
Aí nós temos despesas com matéria-prima. Aqui, nesse caso, como a empresa tem uma lojinha, uma loja de conveniência, eu separei, porque o que é matéria-prima, ela vai ser produzida para revender, e a conveniência já vem pronto esse produto, então a margem é menor, tá? Que consegue colocar em cima desses produtos. Produto de limpeza, embalagens e descartáveis. Temos aqui o valor de mão de obra lançado. As despesas fixas e variáveis nós colocamos juntos. Então, gasto com luz, água, telefone, o entregador, tá? Então, está todas aqui também. E nós temos investimento nesse mês de janeiro, não foi feito, porém, essa empresa tem ainda algumas dívidas, mas estão sendo equacionadas. Então, isso tudo já tem fórmula. E aí, logo abaixo aqui, nós temos o quê? O valor de referência. Então, como eu falei, esses valores de referência, isso já teve administradores, os doutores em administração, em economia, que chegaram a esses valores, tá? Então, não é a Grazi, nutricionista, que inventou esses dados aqui, não. Isso, essas porcentagens, já tem estudos em cima disso, e aí a gente só copia e usa, tá? Então, o valor de referência para compra de matéria-prima, para qualquer estabelecimento que produza alimento, restaurante, panificadora, pizzaria, qualquer outra empresa, nesse ramo, 43% é o valor referencial. 3% é o valor referencial na compra e gastos de embalagens. Isso vai depender muito. Uma panificadora gasta mais do que um restaurante que trabalha com um sistema de buffet? Sim, uma panificadora vai gastar mais. Uma pizzaria vai gastar mais embalagem do que um restaurante que também tem um sistema ali de buffet que não faz entrega? Claro que vai gastar mais embalagem, tá? Mas a média é 3%. Produtos de limpeza, no máximo 1%. Mão de obra, 15%. Despesas fixas e variáveis também vai girar em torno de 15%. Precisamos lembrar que é importante ter um fluxo ali, um caixa reserva para investimentos, que fica em torno de 3%, 4%. Precisamos considerar também as perdas, no máximo 1%, e inventário de estoque, não mais que 3%. E no mês de janeiro foi fechado em 5%, porque a proprietária da empresa optou sim em fazer algumas compras que estavam na promoção, e aí que tem um giro grande, tá? Então, optou em fazer essa compra um pouco maior, então fechou um pouquinho acima. E a despesa total, que vai girar em torno aí de 85%. Ou seja, essas empresas, o faturamento, ele fica em torno de 10% a 15%, tá? Então, se foi faturado aí 175 mil nesse mês de janeiro, e somando todas as despesas, ficou 148 mil, ou seja, sobrou R$ 26.831 no mês de janeiro para essa empresa, tá? Então, aqui em verde estão os valores de referência, esses valores já estão prontos. O valor real estão com as fórmulas, então a ideia da nutricionista, da Grazi aqui, é já deixar essa ferramenta sempre pronta para quem for alimentar ela, só lançar os valores, para que daí, então, ele já tenha esses valores os valores reais da empresa. Então, esta ferramenta é fantástica e é só alimentar e você vai ver o resultado e vai poder acompanhar. Ok, Grazi, por que isso é interessante? Porque além de te dar o valor real do que está, do faturamento líquido, aqui nesse caso, ele fechou em 26 mil. Só que muitas vezes ele pode fechar negativo e você não está se dando conta e acha que às vezes está ganhando dinheiro, tá? Então, aqui me acusou que a minha matéria-prima fechou em 48%, e eu poderia ter gasto 43%. Ok, mas o meu inventário ficou também um pouquinho acima. É o caso do quê? De cuidar com as compras, analisar fornecedores,
fazer contato com novos fornecedores, negociação de preço, tá? Então, comprar de forma mais correta, então, diminuir um pouco aí esse estoque. Embalagens ficou dentro, produtos de limpeza também, a mão de obra um pouquinho acima. O que faz nesse caso? Demissão? Não, não é o caso de demissão, mas às vezes aí teve hora extra e funcionário fazendo hora extra sem necessidade, tá? As despesas, 13%, está ótimo, está perfeito. Então, nos valores reais, você vai conseguir diagnosticar aonde está exatamente o erro da sua empresa, aonde é que você está errando como empresário, como administrador, e o que dá para fazer para melhorar e para diminuir esses gastos e fechar de vez essas torneiras aí abertas aí na sua cozinha, tá? Então, é uma ferramenta fantástica e que ela funciona, sim.